que é o mundo do gozo, né? Disso que você extrapola todos os limites. Agora, o esporte pode ser visto de uma outra maneira, menos competitiva, menos violenta, né? Pode ser visto como um lazer, como uma coisa leve, como uma coisa lúdica. Aí eu acho que ele tem seu valor. Se o esporte é visto como pura desafio de competitividade, de ganhar, de ser melhor e tudo, ele não é o contrário da droga. A lógica é a mesma. Não quer dizer que o cara vai se drogar ou não, não sei, mas a lógica é a mesma. Então, acho que o mundo do esporte teria que ter um outro jeito de significá-lo, né? E a publicidade só usa o esporte para imagens de super-homem, né, correndo acima de todo mundo. E ninguém se sente assim, né? Eu tenho a impressão que na cultura que a gente vive hoje, nessa cultura de muita televisão, a vida adolescente é muito vazia. Ela é muito vazia. Como ela é muito vazia, é muito fácil alguma coisa que quer encher esse vazio, né? Claro que também na universidade, mas na universidade talvez não seja tanto a própria universidade, digamos, o corpo docente que vai oferecer isso, né? Mas hoje, puxa, o movimento estudantil, o que é? Né? A produção cultural dentro da universidade, o que é? Né? Quer dizer, isso talvez seja no momento em que esteja começando a voltar, né? Eu fico sabendo em São Paulo, através dessa escola da minha filha, de tantos grupos de jovens e adolescentes que fazem tantas coisas interessantes, que eu fico achando que para esses grupos a bebida e a droga não são vitais. Elas podem ser usadas, entendeu? Mas não são a razão de ser. A única coisa que o cara acha que vale a pena quando ele sai da escola é tudo tão chato que aí ele tem que encher a cara, né? Eu acho que esse vazio da vida produz imediatamente essa reação de adesão aos baratos, né? Então, eu tenho a impressão que a valorização das experiências de trocas grupais, né, seja experiência criativa de grupos que fazem... Estou pensando na adolescência, isso vai aparecendo, né? Faz uma banda, um grupo de música, ou uma experiência de militância política, ou de trabalho social, quer dizer, experiências grupais, né? A gente se sente muito menos sozinho, muito menos desamparado. E a experiência grupal, quando ela é uma experiência de criação, ela te obriga a esse treino de não ter satisfação imediata. No mínimo porque tem um outro ali com você que você vai ter que negociar. Na nossa cultura individualista, muito competitiva e que nos bota muito isolados, muito uns contra os outros, então a satisfação fica dependendo não dos nossos semelhantes, da relação, mas de um objeto qualquer. A droga, ela é esse objeto, né, da satisfação imediata e tudo, principalmente nessa cultura individualista. Mas situações grupais de trabalho, de criação, de pensamento, como isso aqui, né? Como isso aqui, é um exemplo, né? Aqui é difícil, a gente está pensando, tudo, mas é prazeroso também estar aqui, né? Também é criativo para cada um, quem fala, mesmo quem não fala, mas volta para casa. Então, eu acho que o Brasil é uma sociedade, nesse sentido, muito privilegiada, porque apesar de ter muitos dos vícios do neoliberalismo, é uma sociedade que ainda é muito gregária, em que as pessoas gostam de estar com as outras, gostam de conviver. Não é uma sociedade totalmente do cada um por si, cada um no seu apartamento, com o seu vídeo, a sua pizza encomendada, a sua fechadinha na sua caixinha, né? Então, a gente valorizar isso, aproveitar isso, sabe? Isso é claro que nas favelas do Rio de Janeiro, onde tem mais grupo de samba, grupo de rap, tem menos violência, por exemplo, né? Pensando na violência como um efeito da adição. Onde as pessoas estão não só criando cada uma por si as suas soluções para a vida, mas coletivamente. Eu tenho a impressão que, se a gente não for autoritário, pelas medidas, pelos caminhos da proibição, do autoritarismo, o outro caminho possível é o caminho das saídas coletivas, dos encontros, né? Porque o encontro é uma fonte de prazer que droga nenhuma substitui, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não é satisfação imediata. Nós estamos numa cultura muito paradoxal, porque, por um lado, ela apela o tempo todo para algum tipo de barato, né? Não precisa ser exatamente, não tem anúncio de maconha, de cocaína, mas todos os anúncios são de barato. As imagens associadas ao barato são muito usadas pela publicidade, né? Evocando o prazer, evocando a farra, evocando o gozo, etc. E, ao mesmo tempo, nós vivemos nessa cultura que chama o tempo todo para o barato, que convoca para o barato, e que não conversa sobre droga, né? Porque é proibido. Assim como no caso das toxicomanias.
do vício grave, o melhor caminho de cura são essas instituições que fazem trabalho grupal, terapia de grupo, conversa de grupo. Eu acho que também no caso de orientar nossos filhos, de tentar que eles possam beber cerveja sem correr grandes riscos, sem virar alcoólatras, seria criar grupos de referência, que deem prós e contras, que falem de experiências, que abram espaço para discutir. Toda experiência que é muito marginal, ela acaba sendo vivida de uma maneira sem limite, porque o limite está dentro da margem, não está fora da margem. Freud dizia uma coisa muito interessante: onde tem uma proibição, tem um desejo, porque se não fosse bom, não precisava proibir, né? Se não fosse bom, ninguém ia querer, você vai proibir para quê, né? Ninguém proíbe ninguém de bater a cabeça na parede, porque é chato para burro. Então, eu acho que a proibição indica um valor de gozo naquele objeto. A falta de proibição ia diminuir isso, né? E, principalmente, eu acho que a legalização, que infelizmente não pode ser num país só, eu vou acabar dizendo o que está escrito aqui, não importa. Infelizmente não pode ser num país só, porque se você legaliza num país pobre como o Brasil, ele vira entreposto do tráfico internacional. Então, é uma coisa que tem que ser discutida internacionalmente, né? Mas a legalização, em primeiro lugar, eu tenho certeza, sem nenhuma estatística na mão, que morre mais gente no tráfico do que de overdose. Quer dizer, se a droga é uma questão de saúde pública, morre muito mais gente na guerra do tráfico do que na overdose. E não são só os traficantes, são as vítimas de bala perdida, são as crianças que estão na rua, né? Morre muito mais gente. Quer dizer, a guerra do tráfico tem um problema de saúde pública infinitamente maior do que quem morreria de overdose. Em segundo lugar, a legalização acabaria com o crime do tráfico, porque daí o cara é um comerciante, um estabelecimento, paga lá, tem um CGC, entendeu? Pode vender, abre de tal a tal hora, fecha de tal a tal hora, algumas drogas precisam de receita, outras não precisam de receita. Quer dizer, muda, né, essa face horrorosa da nossa sociedade hoje, que é o tráfico, que eles não têm o menor interesse em legalizar, principalmente os grandes do tráfico, né, porque é muito mais caro, se for ilegal, né, acabaria com isso. E, em terceiro lugar, que eu acho importante, a legalização fica mais claro aí que o drogado é um sujeito das suas escolhas. Porque aí ele está fazendo uma coisa que é permitida, da qual ele pode falar, que ele pode conversar, que tem gente que droga mais, droga menos, quer, não gosta, gosta, de modo que aí cada um que arque com o quanto se droga, entendeu? E eu tenho certeza que morreria muito menos, apesar de que é um risco, que a droga não é boa para a saúde, quando é consumida em excesso, etc., vai morrer muito menos gente. No caso daqueles que realmente não conseguem, que vão até o limite, como vão no álcool, como vão no cigarro, né? Vai morrer muito menos gente de droga do que morre hoje de bala perdida. Que não é nem questão do traficante mesmo, que lá na guerra do tráfico matou outro traficante. De bala perdida, de cara que comprou uma merreca e não tem como pagar, é executado. Quer dizer, essas barbaridades que o consumo ilegal da droga. E principalmente numa sociedade que dizem o tempo todo, drogue-se. Porque é isso que a nossa cultura diz, sem usar o nome da droga. É isso que talvez a gente chame de hipocrisia. Drogue-se. Viva no grande barato. Entendeu? Viva em fé. Então, fica mais esquisito ainda. Uma cultura que diz isso o tempo todo e criminaliza a droga. Eu acho que isso são décadas, entendeu? No mundo, para conseguir se entender essa questão. Mas é bom saber que pelo menos tem gente que admite discutir isso no Ministério da Justiça. O que nós vamos fazer com um filho que experimentou um baseado ou dois, ou que fuma no fim de semana e volta da festa com o olho vermelho e com a boca seca? Né? Decidir que ele é um maconheiro, então que ele não vai mais na festa, não sai mais com esses amigos, ou vamos internar, ou vamos mudar de colégio, ou dizer, bom, então vamos conversar sobre isso e começar a criar a possibilidade que ele tenha uma outra relação com a droga, porque essa droga já é um fato na vida dele. E não vai ser... Não é questão de dizer que bacana, que bonitinho fazer uma cumplicidade, que aí é perigoso também, porque ele também quer se diferenciar de você. Se você acha bacana, vai fumar um baseado com ele vai ter que ir para uma droga mais pesada, né? Quer dizer, é uma coisa que pai e mãe não tem que incorporar no sentido da aprovação, mas tem que incorporar no sentido de entender que isso está na vida dele, né? E está na vida do grupo e está na vida do país, né? Ou do Ocidente. E que aí o que vai fazer? O destino que vai ser dado a isso, né? Eu acho, aí estou falando bem de uma opinião pessoal mesmo, não é a psicanálise, não é nada, estou usando essa coisa em primeira pessoa.
que a nossa cultura só oferece, majoritariamente, 2 portas de entrada para a vida adulta. Na minha adolescência havia outras portas. Havia militância política, havia trabalho social, havia muita coisa que a gente entrava, passar da vida, para a vida infantil, para a vida adolescente, não digo para a vida adulta, mas para um mundo que não é o do nenenzinho da mamãe. Né? Hoje, ou é a porta do shopping, então é quando a criança passa a poder ir sozinha para o shopping, né? Na adolescência, o shopping é um lugar protegido, tem segurança, não vai ser sequestrado, etc. e tal, ou é a porta da maconha. São as 2 portas principais. Não quer dizer que são as únicas, eu não estou aqui querendo simplificar, mas são as grandes portas. Ora, a do shopping é muito mais chata. Esse é o problema. É fascinante um pouco, é interessante um pouco, mas é muito mais chata do que a da maconha. Então a gente tem que tentar oferecer outras portas de entrada na vida adolescente, jovem, no mundo. Que seja de informação, que seja da arte, que seja do trabalho social, que seja da consciência política, que seja uma participação no mundo mais criativa. Porque se fosse uma porta do shopping e da droga, a droga tem mais futuro. Para grande parte da população, o shopping só produz exclusão. Mesmo que ele consiga entrar lá dentro, ele vai entrar lá dentro para ficar olhando e se sentindo mais mal vestido que os outros. Né? Então, é uma porta de exclusão também. Né? Não é só a publicidade, não é só a propaganda que querem que os adolescentes sejam muito felizes e tenham uma vida muito boa. Somos nós, pais. Nós, pais, que também somos influenciados pela cultura individualista, hedonista da pós-modernidade, que achamos que nós temos filhos para poder dar tudo para eles. Se a gente não puder dar tudo para eles, nós fracassamos como pais. Né? Isso desde a infância. Né? E a gente ouve isso no consultório. Eu não sei se eu vou ter filho porque ainda não estou em condições de dar tudo o que ele quer. Mas de onde tirou essa ideia de que só pode ter filho quando puder dar tudo o que ele quer? Né? Tem que poder estar junto, tem que poder dar o sustento, tem que poder botar numa escola. Né? E o que vai faltar, vai faltar. Para cada um vai faltar alguma coisa. Né? Então, nós depositamos nos nossos filhos, e principalmente na adolescência, que é a idade também da prática sexual, né? As nossas fantasias do que a gente queria ter gozado e não gozou, do que a gente queria ter tido de boa vida e não teve. Nós queremos que os nossos filhos tenham uma condição de excepcional felicidade. Essa nossa fantasia favorece o caminho da drogadição.